dia está aqui, ela está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bom dia a todos vocês que estão aqui no Centro de Evangelização. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova, pela rádio, pela internet. A nossa reflexão nesta manhã vai ser, como tem sido nesses dias todos, criados para a felicidade eterna. É o tema deste aprofundamento, deste acampamento de oração. Criados para uma felicidade eterna, ou seja, uma felicidade que não acaba. O grande Santo Agostinho dizia assim: de que me vale viver bem nesta vida se eu não puder viver para sempre? De que vale eu viver bem nesta vida, 100 anos, com muito dinheiro, com muito prazer, se eu não puder viver para sempre? Não me interessa. Eu quero é viver para sempre. E esta, meus irmãos, é a grande esperança cristã: viver para sempre. E não é viver para sempre de qualquer jeito, é viver numa felicidade indescritível, inefável. Inefável quer dizer, não tem palavra para explicar. São Paulo, quando quis falar do céu para os coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, São Paulo diz: olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, São Paulo não achou palavras. Ele disse: olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano jamais sentiu essa experiência do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, Jesus disse também a mesma coisa: de que vale você ganhar o mundo inteiro se você vier perder a sua alma, você vier perder a vida eterna? Houve na história do mundo, nos primeiros séculos do cristianismo, o que um grande historiador da igreja, chamado Daniel Hobbes, um historiador francês que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras pela obra que ele escreveu, História da Igreja, em 10 volumes. Daniel Hobbes disse que a igreja fez a revolução da cruz nos 4 primeiros séculos do cristianismo. A revolução da cruz. Que revolução foi essa? Foi uma revolução sem sangue dos outros, mas com o derramamento de muito sangue dos cristãos. E a cruz de Cristo venceu a espada romana. A espada romana se ajoelhou diante da cruz de Cristo, porque o Império Romano, que quis destruir o cristianismo, se tornou um império cristão, foi transformado pelo cristianismo. O último imperador romano, que ainda tentou salvar o paganismo, que ainda tentou destruir o cristianismo, lá por volta do ano 380, o imperador chamado Juliano,
o apóstata. A história o chamou de apóstata porque ele era batizado, mas ele se tornou inimigo da cruz de Cristo. O Juliano ainda quis fazer voltar o paganismo em Roma, no Império Romano, mas já era tarde. Já era tarde, porque o sangue dos mártires já tinha sido derramado em todo o Império Romano. O império já estava dominado pelo cristianismo. E Juliano, numa batalha contra os persas, recebeu uma flechada no peito, caiu do seu cavalo, e dizem os historiadores que ele morreu dizendo essa frase: tu venceste, ó Galileu. Tu venceste, ó Galileu. Porque ele não chamava os cristãos de cristãos, chamava de galileus. E o grande historiador da igreja, Daniel Hopes, ele diz: qual foi a frase que fez esta revolução da cruz? Porque vocês sabem que toda ação revolucionária é sempre precedida por uma filosofia revolucionária. É como, por exemplo, no comunismo, no marxismo. Primeiro houve uma filosofia revolucionária do Marx, Engels e Companhia Limitada, e depois houve uma ação revolucionária comunista, marxista. No cristianismo também. Mas qual foi esta ação filosófica que depois gerou uma ação da revolução da cruz? Diz Daniel Hopes que foi aquela frase que Jesus disse para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Esta frase, segundo Daniel Hopes, foi a frase que mudou a história do Império Romano. Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Pilatos, fica frio. Eu não quero o seu reino. Eu não quero ser imperador de Roma, Pilatos. Eu não quero dominar a Palestina. Não, Pilatos, fica frio. E Pilatos entendeu. Tanto que Pilatos não queria matar Jesus. Ele entregou Jesus à morte porque ele era covarde. Porque ele sabia que Jesus era inocente. E ele sabia que Jesus não queria tomar o império. Não queria ser um novo César, um novo Augusto. Não. Porque Jesus disse claro para ele: o meu reino não é deste mundo. Eu não quero a felicidade deste mundo, Pilatos, nem para mim e nem para os meus cristãos. Eu quero para todos eles a felicidade de uma vida eterna. E agora vocês vão entender por que essa frase mudou a história do mundo. Porque aqueles milhares de mártires que enfrentavam a perseguição romana, que começou com Nero no ano 67 e foi até o ano 310 com o último imperador que perseguiu os cristãos, Diocleciano, a pior de todas as perseguições. Mataram cristãos das maneiras mais bárbaras possíveis. Jogaram crianças às feras, jogavam jovens às feras, jogavam as mulheres às feras. Nero passava piche nos cristãos e colocava fogo para incendiar os espetáculos do circo de Nero. E por que os cristãos não cediam? Por que os cristãos preferiam morrer queimados, torturados, degolados, jogados às feras, do que queimar incenso aos deuses pagãos? Porque vocês sabem que esta era a prova, né? Ou os cristãos sacrificavam aos ídolos, ou seja, queimavam incenso aos ídolos, faziam as chamadas libações de vinho aos ídolos, ou então eram mortos. E assim foi com o imperador Nero, com o imperador Décio, Vespasiano, Domiciano, Diocleciano, Trajano, Vespasiano e Companhia Limitada. E milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos entregaram a vida para não negar Jesus Cristo. Por quê?
Porque a esperança deles estava nessa frase de Jesus: meu reino não é deste mundo. Minha felicidade não está nessa terra, minha felicidade está na eternidade. Então os cristãos morriam na certeza absoluta que iriam ressuscitar em Deus. Então se entregavam. Eu vou contar um fato só, de uma moça heróica, com 20 anos de idade, para vocês entenderem o que aconteceu em todo esse tempo, para vocês entenderem a força da esperança cristã da vida eterna. Essa moça chamava-se Perpétua, era uma moça rica da cidade de Cartago, lá por volta do ano 200, onde a perseguição romana era terrível contra os cristãos no norte da África. E essa moça de 20 anos, rica, da alta sociedade de Cartago, foi presa porque era cristã, porque não queria queimar incenso aos deuses. E ela foi presa numa cadeia, numa masmorra fedida, mal cheirosa, quase que sem ar, num calor sufocante. E ela estava grávida de 8 a 9 meses, perto de dar à luz. Perpétua, a nossa santa Perpétua, e estava presa com uma escrava chamada Felicidade, e mais outras pessoas. E o pai de Perpétua foi conversar com ela, já de cabelos brancos, e Perpétua era casada e já tinha um filho pequeno, e estava esperando o segundo. E o pai de Perpétua chegou para Perpétua na cadeia e disse: Perpétua, minha filha, pelo amor de Deus, em respeito aos meus cabelos brancos, pelo seu filhinho que já nasceu e pelo outro que vai nascer, sacrifica aos ídolos, queima incenso aos ídolos. Perpétua disse: não, meu pai, não posso, não posso. O senhor me desculpe, cuida do meu filho, cuida desse que vai nascer, mas eu não posso queimar incenso aos ídolos. E na véspera dela morrer, na véspera dela ser jogada na arena de Cartago, às feras, ela deu à luz na cadeia, e ela gemia de dor na cadeia. Já pensaram uma mulher dar à luz na cadeia, sem uma assistência, sem nada? E um dos carcereiros que cuidava da cadeia disse para ela: você está gritando aqui na cadeia? Você está chorando aqui na cadeia agora porque você vai dar luz? Eu quero ver amanhã, quando nós jogarmos você lá às feras, no anfiteatro. Então Perpétua deu a seguinte resposta para o carcereiro: aqui e agora, quem está sofrendo sou eu, Perpétua, por isso eu estou chorando. Mas amanhã, quem vai estar sofrendo em mim é o próprio Cristo na arena. Por isso você pode ter certeza que eu não vou chorar. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Levaram Perpétua para o centro da arena, tiraram toda a roupa de Perpétua, soltaram uma vaca brava sobre Perpétua, a vaca o chifrou e jogou Perpétua para cima. Perpétua caiu. Felicidade veio e cobriu Perpétua com um pedaço de pano, e Perpétua foi massacrada, e não morria, até que foi preciso que um soldado a perfurasse o pescoço com uma espada. 20 anos de idade, moça da alta sociedade. Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Esta, meus irmãos, foi a esperança dos mártires. Esta foi a esperança dos confessores da igreja que esperavam o martírio. Esta era a esperança dos santos, dos doutores, dos padres da igreja. Esta era a esperança dos cristãos, e essa tem que ser também hoje a nossa esperança. Não que a gente vá abandonar essa vida, não que a gente vá desprezar a vida na terra, não, a igreja não quer isso.
Mas a igreja quer que a gente saiba que a nossa vida não termina aqui. São Paulo dizia na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, São Paulo dizia: se é só para esta vida que eu sou cristão, então eu sou o mais infeliz dos homens. Se é só para esta vida, porque São Paulo foi um homem que viveu sendo martirizado, sofreu flagelações muitas vezes, sofreu um naufrágio muitas vezes, foi perseguido a vida inteira e fugiu dos seus carrascos a vida inteira, e até que por fim morreu em Roma degolado. Então São Paulo disse: se for só para esta vida que eu sou cristão, que eu rezo, que eu vou à missa, que eu leio a Bíblia, que eu me confesso, não, então eu sou o mais infeliz dos homens, porque nesta vida eu só sofri. E São Paulo dizia com muita alegria: morrer para mim é lucro, morrer para mim é lucro. E dizia para os coríntios: se eu preciso ficar aqui nesta vida é por causa de vocês, porque pelo meu desejo eu já teria ido para Deus há muito tempo. Então, meus irmãos, nós temos que viver com muita alegria nesta vida, com muita paz nesta vida, com muita luta nesta vida, mas com o coração no céu. De que vale a terra quando eu olho para o céu? De que valem as delícias da terra quando eu penso nas delícias do céu? Quando eu era menino e fazia o catecismo da primeira comunhão, tinha aquele catecismo pequenininho, né? Que a gente com 7 anos de idade decorava aquelas perguntas e respostas. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Por que Deus nos criou? Eu me lembro dessa pergunta: por que Deus nos criou? Aí vinha lá uma resposta de um grande santo da igreja, o grande Santo Inácio de Loyola, que ele dizia assim: Deus nos criou para amá-lo, servi-lo, adorá-lo nesta vida e gozar com ele para sempre na outra. Era a resposta que o catecismo da primeira comunhão dava, e que eu nunca esqueci. Por que Deus nos criou? Deus nos criou para o amar, louvar, servir nesta vida e viver com ele para sempre na outra. Eu queria desdobrar isso um pouquinho. Eu quero fazer uma reflexão em cima disso. 4 pontos: amar a Deus, louvar a Deus, servir a Deus e viver com Deus para sempre. Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Eu não posso colocar nada na frente de Deus, nem o dinheiro, nem o Corinthians, nem o samba, nem eu mesmo, nem a minha família eu posso colocar acima de Deus. Eu vou amar muito a minha família por causa de Deus, mas não vou colocar minha família acima de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Naquela noite da quinta-feira santa, em que Jesus se despediu dos apóstolos na Santa Ceia no cenáculo, tem um versículo lá do Evangelho de São João, João 14:15. Você sabe que a Santa Ceia São João narrou em 5 capítulos, né? Do capítulo 13 até o capítulo 17, São João narrou a Santa Ceia com riqueza de detalhes que os outros evangelistas não fizeram, mas São João fez. Então lá em João 14:15, Jesus disse para os apóstolos assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Então está aí o que é amar a Deus. Santo Inácio diz que Deus nos criou para amá-lo. O que é amar a Deus? Obedecer os seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 de São Mateus: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Tem muita gente que reza, 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 e louva, e canta, e vai ao grupo de oração, e vem a canção nova, mas não faz a vontade de Deus, não cumpre os 10 mandamentos da lei de Deus. Não pode. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque vocês sabem por que existem os mandamentos? Para que a gente não peque. Porque você sabe o que mais machuca o coração de Jesus? Você sabe por que Jesus foi pregado naquela cruz? Você sabe por que Jesus foi esmagado daquele jeito? Por causa do pecado. Quando João Batista o apresentou aos judeus, como é que João Batista o apresentou? Eis o mais belo dos filhos dos homens? Não. Eis o esperado das nações? Não. Como foi que João Batista apresentou Jesus aos judeus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista o apresentou. Jesus veio a esse mundo para arrancar o pecado do mundo. O câncer da nossa alma tem um câncer muito pior que o câncer do corpo. É o câncer do pecado. O câncer do corpo pode te levar, quem sabe, para a sepultura, mas o câncer da alma pode te levar para o inferno. É muito pior. Então Jesus veio tirar o câncer da alma, o pecado. E quando aquele jovem perguntou para Jesus assim: Senhor, mestre, o que eu preciso fazer para viver, para ganhar a vida eterna? Jesus disse a ele: oh, meu amigo, você é bom judeu, você conhece os mandamentos da lei de Deus, que Deus já deu para Moisés nas tábuas da lei. Não adulteres, honra teu pai e tua mãe, não matar, não roubar. Você sabe os 10 mandamentos, então viva os 10 mandamentos. Vejam, gente, Jesus disse para aquele moço que perguntou para ele: o que eu preciso fazer para viver, para ganhar a vida eterna? Jesus disse: viva os mandamentos. Por quê? Porque quem vive o mandamento não peca, e quem não peca agrada o coração de Deus, ama a Deus. Que coisa bonita, gente, e que coisa simples. Então, se você quer viver a primeira dimensão da sua vida, para o qual Deus te criou, que é para amar a Deus, então viva os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, nada de piadinha sobre Deus, nada de piadinha sobre os santos, nada de blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra os santos, nada de desrespeito ao sagrado. É o segundo mandamento. Terceiro, respeite o dia santo de Deus, respeite o domingo. O domingo pertence a Deus, não pertence a você. O domingo não é para você ganhar mais dinheiro, o domingo não é para você curtir a vida, não. O domingo pertence a Deus. Deus nos dá 7 dias da semana e um dia é dele. Então Deus quer que nesse dia você reze, você descanse, e você só trabalhe se você for obrigado a trabalhar, e você não puder deixar de trabalhar no domingo, que o domingo é o dia do descanso. Nós estamos paganizando o domingo, nós estamos transformando um domingo um dia nosso, não mais Dominus. O que quer dizer Dominus? De onde vem domingo? Dominus quer dizer do Senhor, do Senhor. Então é o terceiro mandamento: guardar os domingos, os dias de festa, quer dizer, os dias santos. 8 de dezembro, dia santo.
os domingos, não é? Os dias santos. Quarto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, porque o pai e a mãe te deram a vida. Deus deu a vida a você através do seu pai e da sua mãe. Então ame seu pai e a sua mãe, cuide deles, principalmente na velhice. Não os abandone, não os jogue num asilo, onde eles vão morrer de tristeza, na solidão. Cuide dele na sua casa, até que você dê a eles uma morte digna. Honra teu pai e a tua mãe. Gente, essa palavra honra é uma palavra muito forte. O que é honrar? Honrar é você encher de honra. Quando você quer honrar Nosso Senhor, você quer honrar Nossa Senhora, o que você faz? Você põe uma coroa de ouro na cabeça dela, não é isso? Você leva flores, você canta para ele. Deus está dizendo: honra teu pai e a tua mãe. O Papa João Paulo II dizia que abaixo de Deus, nesta vida, quem mais nós temos que honrar são os nossos pais. É o quarto mandamento. Quinto: não matar. Mas não matar não é só não tirar a vida, é também não explorar, não profanar o outro, não destruir a vida do outro com calúnia, com maledicência, com fofoca. Não matar, respeitar o outro é teu irmão. Sexto: não pecar contra a castidade. E junta-se ao nono: não desejar a mulher do próximo, não desejar o marido da próxima. Gente, quanto pecado contra a castidade. Nosso mundo está mergulhado na imoralidade. Querem transformar a prostituição em profissão, querem transformar o pecado em profissão. Aquilo que mais desonra a mulher, ela vender o seu corpo, agora querem dar à mulher uma carteira de prostituta. Meu Jesus amado, onde é que nós vamos parar? A pornografia campeia na internet, nos filmes pornográficos, nas músicas. E eu começo a ver até pessoas cristãs, católicas, cantando músicas indecentes, músicas maliciosas, músicas que despertam a libido e levam a pessoa ao pecado do adultério, ao pecado porque o adultério não é só na cama, o adultério é no coração. Jesus disse: se você desejar uma mulher no seu coração, você já adulterou com ela. Jesus quer uma pureza de sentimentos, Jesus quer uma pureza no coração. Jesus não quer só uma pureza nos atos, não. Jesus quer uma pureza nos seus olhos, Jesus quer uma pureza nos seus ouvidos, mais do que, quem sabe, a pureza nas suas mãos. Nós estamos vivendo um mar de moralidade, que viola a liberdade, a sacralidade do nosso lar, da sua casa, entra no coração da sua filha, da sua netinha, e não respeita mais os velhos, nem as crianças, e vai transformando tudo numa Sodoma e Gomorra. Eu peço a Deus que o braço da sua justiça não desabe sobre nós, porque eu nunca vi, nos meus 62 anos de vida, tanta podridão, tanta imoralidade. Até acabei de escrever um livro no mês passado, O Brilho da Castidade, para ver se a gente lança um antídoto contra essa miséria. E o sétimo mandamento: não roubar. Não roubar. Quanto cristão que vai à missa rouba, quanto cristão que reza o seu terço, quanto cristão que de repente comunga, mas depois vai lá na sua loja e tapeia o seu freguês. Quanto cristão que sabe que o seu carro está com o motor fundindo e tenta passar seu carro para o outro de qualquer jeito, para o motor do carro fundir na mão do outro. Fariseu desgraçado que você é. Você confessa e comunga, você vai à missa, você reza, depois você crucifica o seu irmão.
Sabe, meus irmãos, é muito séria essa questão dos 10 mandamentos. Há uns 3 meses atrás, eu fiquei muito satisfeito. 3 meses não, 6 meses, porque a editora Canção Nova pediu para eu escrever um livro para a Canção Nova, para ajudar o projeto Dai-me Almas. Não ganho nada com isso, mas eu fiquei muito satisfeito pelo título que me deram do livro, Os 10 Mandamentos. É isso que eu estou falando para vocês aqui agora. Os 10 mandamentos. Amar a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, de Jesus. O 8º mandamento: não levantar falso testemunho, não ficar fazendo fofoca dos outros, não ficar difamando a vida dos outros, não ficar de casa em casa falando mal das pessoas com uma maledicência terrível. São Tiago diz: aquele homem que domina a sua língua é um homem perfeito, porque a língua é como uma chama de um fósforo que é capaz de tocar fogo numa floresta inteira. Uma mentira que você espalha, uma calúnia que você espalha, movido pela inveja, movido pelo ciúme, você incendeia às vezes a vida de uma família, você incendeia às vezes a vida de uma comunidade, você incendeia às vezes a vida da sociedade. É muito sério, meus irmãos. Nós vamos prestar conta a Deus de Jesus, de cada palavra que essa língua disser. Jesus disse que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Por isso as nossas palavras devem ser só para edificar, para salvar. E o 10º mandamento: não desejar as coisas dos outros, não ter cobiça das coisas dos outros. Então isso é amar a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois Santo Inácio diz: louvar a Deus, adorar a Deus. Alguém fez uma música bonita, que eu não sei quem foi, não sei se foi aqui na Canção Nova, mas cantam aqui na Canção Nova: eu nasci para te adorar. Não tem uma música com esse título? Eu nasci para te louvar. É isso. O grande Santo Inácio diz: nós somos criados para amar a Deus, louvar a Deus, viver uma vida em louvor, não beber um copo d'água sem dizer: Senhor, bendito seja por esta água, Senhor. Esse H2O que o Senhor fez, que mata a minha sede, que lava meu corpo. Gente, nós temos que passar o dia em ação de graças, porque tudo que nós temos e somos vem de Deus. Essa saúde que você tem, que você está poder estar aqui na Canção Nova, é Deus que te dá. O alimento que você vai tomar, que você já tomou de manhã, a sua casa, seu carro, sua vida, é Deus, tudo vem de Deus. O ar que nós respiramos. São Paulo diz para os gregos lá em Atenas: em Deus nos movemos, existimos e somos. Em Deus nós existimos, nos movemos e somos. Quer dizer, nós não temos o ser sem Deus. Então temos que viver uma vida louvando a Deus. Então o grande santo diz: Deus nos criou para amar, louvar, servir a Deus nesta vida. O que é servir a Deus nesta vida? Ah, meus irmãos, é a coisa mais bonita que tem. É você entender a sua missão aqui nesta vida, e você viver essa missão por amor a Deus. Não por amor a você, não por amor ao dinheiro, não por amor à honra, não por amor à glória que os homens vão te dar, mas por amor a Deus, pela construção do reino de Deus. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, São Paulo diz, faça para a glória de Deus. E depois, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, depois tem um versículo 23 que ele completa, São Paulo diz uma coisa maravilhosa. Se você quiser pegar a sua Bíblia, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17 e versículo 23, vale a pena para você entender o que é servir a Deus nessa vida.
servir a Deus com alegria. São Paulo diz assim, Colossenses 3,17: tudo o que fizerdes, por palavras ou obras, fazei para a glória de Deus. É uma beleza. É beleza o que São Paulo diz aí. O que ele diz para os coríntios, ele repete para os colossenses. Ele diz assim, né? Eu quero ler exatamente como está aí, para vocês seguirem comigo. Ele diz, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17: tudo quanto fizerdes por palavras ou obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gente, isso é um programa de vida. Isso é um programa de vida. Tudo que você fizer, por palavras ou por obras, faça em nome de Jesus, e aí você vai estar dando glória a Deus Pai. E depois no versículo 23, São Paulo reafirma, dizendo assim: tudo o que fizerdes. Reparem que ele coloca tudo o que fizerdes. Percebe atenção nesse advérbio tudo. Não fica nada de fora. É até o banho que você toma, é até a água que você bebe, ou se você é professor, a aula que você dá, se você é médico, o cliente que você atende, se você é empregado do governo lá no SUS, é aquele paciente que você atende. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, de boa vontade, de bom coração, como para o Senhor, não para os homens. Tudo que você fizer, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Então, se você vai atender alguém no guichê, se você é funcionário público, não maltrate, não, trate como se fosse o Senhor que estivesse ali do seu lado. Se você é um professor e você vai dar uma aula, dê uma aula como se Jesus fosse seu aluno. Se você é médico e vai operar um doente, opere aquele doente como se Jesus fosse o paciente. Se você é uma empregada doméstica e você tem que lavar a casa, e você tem que limpar aquela casa todo dia, limpe aquela casa não por causa do seu patrão, da sua patroa que vai te pagar no final do mês, não, mas limpe por Jesus. Isso muda a sua vida. Gente, olha o que São Paulo diz. Prestem bem atenção no que São Paulo diz. Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, como para o Senhor, não para os homens, não para os homens. E São Paulo diz assim, olha, certos de que recebereis, olha que bonito, a recompensa, a herança das mãos do Senhor. Servir a Cristo Senhor. Isso muda a vida da gente. É claro, gente, que tem que haver justiça no mundo. É claro que tem que haver salário digno. É claro que tem que haver respeito com empregados e com patrões, é claro. Mas não é a CLT que vai colocar paz nesse mundo, não. O que vai colocar paz nesse mundo é o Evangelho. É a palavra de São Paulo. É a palavra de São Paulo que vai colocar a paz nesse mundo. É a doutrina social da igreja que vai colocar a paz nesse mundo. São Paulo diz, tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, de boa vontade, não para os homens, não para o seu patrão, mas para o Senhor. Certo de que recebereis a recompensa, recebereis a herança. Essa herança é a vida eterna, meus irmãos, do Cristo Senhor. Por isso São Paulo diz, servir a Cristo Senhor. Isso muda a sua vida. Então seja um marido em nome de Jesus, seja uma esposa em nome de Jesus, seja uma mãe dedicada a seus filhos, seus netos, seu marido, por causa de Jesus.
Você entendeu? Por causa de Deus. Isso tem nome, a igreja chama isso de reta intenção. Isso muda a vida da gente. Se você é um varredor de rua, se você é daqueles homens que correm atrás daqueles caminhões gigantescos catando sacos de lixo na rua, faça por amor a Jesus, para que aquela cidade seja limpa. E se o teu patrão não reconhecer, se os homens não reconhecerem, se as pessoas para as quais você limpa a rua não reconhecer, Deus vai reconhecer, e Deus vai te dar a herança que Ele te prometeu. É bonito, gente. Deus nos criou para amá-lo, louvá-lo, servi-lo e depois viver com Ele na eternidade. A herança das mãos do Senhor. A nossa vida, gente, é espetacular. E quando nós temos que buscar o céu, nós não temos que desprezar a terra. Não. Jesus não manda multiplicar os talentos? Deus ficou furioso com aquele sujeito que recebeu o talento e enterrou o talento. Ninguém de nós pode enterrar os seus talentos. E não pense você que você não tem talento. Você tem talento. Todos nós temos talento, porque todos nós somos criados à imagem de Deus. E não é possível que uma pessoa que foi criada à imagem de Deus não tenha talentos. O talento que eu tenho, você não tem. E o talento que você tem, eu não tenho. Eu não sei cantar, eu não sei fazer música. Aquela moçada ali sabe, mas de repente aquela moçada ali não sabe pregar. Então eu preciso dele, ele precisa de mim. Não é bonito isso? E assim Deus fez com que nós precisemos um dos outros. Então nós não nos tornemos orgulhosos, vaidosos, arrogantes e prepotentes. Deus nos deu talentos diferentes, para que ninguém possa dizer assim: eu me basto, eu sou autossuficiente. Você não é capaz nem de fazer a camisa que você precisa vestir, meu amigo. Você não é capaz de fazer o celular que você usa. Você precisa dos outros. Então saiba amar os outros, saiba respeitar os outros, saiba dizer para Deus muito obrigado pelos outros, pelo talento que Ele deu para os outros. Isso elimina no meio de nós a rivalidade, a mesquinharia, a picuinha, de eu ficar com inveja do outro, de eu ficar desejando que o outro tem que eu não tenho. Deixa de ser imaturo, deixa de ser bobo, deixa de ser infantil. Dê graças a Deus pelo dom que o outro tem e que você não tem, porque o dom que Deus deu ao outro vai beneficiar você, assim como o dom que você tem vai beneficiar o outro. E a igreja é rica, não pelos bens materiais que a igreja tem, a igreja é rica pela quantidade de talentos que os seus filhos têm e põe a serviço do reino de Deus. É por isso que a igreja é rica. Meus irmãos, essa é a nossa alegria. Fechando, vamos lembrar o que disse esse grande santo da igreja, né? Esse grande Santo Inácio de Loyola, que disse: Deus nos criou para amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Shema Israel, Deus disse para os judeus, né? Shema, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Amar esse Deus, louvar esse Deus, servir esse Deus e abraçar esse Deus por toda a eternidade. Amém. Pega na mão da pessoa que está aí do seu lado. Segura na mão dessa pessoa, fique de pé. Isso. Levanta o braço dessa pessoa o mais alto que você pode.
e fala bem assim: meu irmão Obrigada, professor. foi para amar e adorar a Deus, que nós nascemos, somos de Deus. Fala mais alto: somos de Deus. Agora, para esse mundo ver que existe gente viva, rezando, atuante na nossa igreja católica, apostólica, romana, levanta o braço do seu irmão e fala: nós nascemos para adorar a Deus. Dá uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Pode ser mais forte. Faz mais festa aí. Levanta o seu braço. Para te amar, para te adorar, foi que eu nasci, meu Senhor. Vamos cantar isso? Para te amar, para te adorar, foi que eu nasci, meu Senhor. Só a sua voz, vai lá, bem forte. Para te adorar, foi que eu nasci, meu Senhor. Mais uma vez, só você, bem forte. Para te adorar, foi que eu nasci. CançãoNovaPlay.com. Assine já!